Irmão, a TV Aparecida tá dando um show na transmissão e na programação. E semana que vem tem estreia de um programa novo aqui, não tem? Tem estreia de um programa novo aqui na TV Aparecida, e para a gente falar dessa estreia, esse querido convidado, conhecidíssimo, competentíssimo, já está aqui entre nós, mas nós preparamos uma chamada para o pessoal de casa, que nós já estamos passando dos nossos intervalos, para que vocês saibam de quem é que nós estamos falando e o que vai acontecer na nossa programação. Vamos conferir? Prepare-se para conhecer os lugares sagrados mais fascinantes do mundo. Olha ele, o Rio Jordão. Rodrigo Alvarez, numa jornada pelos caminhos da história e da fé. Esse seria um dos 6 jarros, uma das 6 ânforas, onde tinha água, e depois do milagre de Jesus apareceu o vinho. E não qualquer vinho, o melhor vinho. Expedições ao Sagrado. Estreia, dia 19, 10 da noite. E é isso que eu levo dessa experiência, terminando um dia tão bonito, carregando tanta coisa dentro de mim. Aqui na TV Aparecida. Vai ser aqui na TV Aparecida, e ele já está aqui ao vivo e já estava fazendo aventuras por aí, Camila. Nossa, a gente vai receber primeiro aqui o Rodrigo Alvarez, que vai conduzir então esse programa lindíssimo, Expedições ao Sagrado. Bem-vindo, bom Obrigado, dia. prazer estar aqui com vocês. Bom dia para você, alegria. Rodrigo. Que alegria. Já cheguei Aparecido, como vocês falaram, ontem fomos gravar também para o programa no Rio Paraíba do Sul, e eu quase fui levado pela correnteza. Nossa Senhora segurou você por lá. Que beleza. Ô, Rodrigo, qual é a proposta, então, de Expedições ao Sagrado? São vários episódios. Qual é a proposta? São 24 episódios na primeira temporada. Legal. É bastante conteúdo. Muito. Episódios de 1 hora. E como vocês viram ali, né? A gente vai viajando o mundo do sagrado e mostrando realmente as coisas, onde as coisas acontecem. Então, para dar um exemplo, quando a gente vai falar do batismo de Jesus, é lá no Rio Jordão. Quando a gente vai falar das bodas de Caná, tem uma parte gravada no Museu do Louvre, onde tem o maior quadro sobre as bodas de Caná, o quadro do Paolo Veronese, que é maravilhoso. E vamos também a Caná da Galileia mostrar o local provável do milagre, do primeiro milagre relatado no Evangelho de João. E assim a gente vai. A gente acabou de voltar da Ilha de Malta, por exemplo, onde tem uma presença católica muito forte, muito antiga. E estamos seguindo, viajando pelo mundo. Tem Nova York, tem Paris, tem o mundo inteiro. Chique, hein? Nossa, e você de casa vai viajar sem sair de casa. É isso com aí. Expedições ao Sagrado com o Rodrigo Alvarez. Agora, Rodrigo, como é que você percebe a importância da gente fazer essas conexões sagradas, estas viagens, que é claro, tem todo um aspecto do turismo, mas nesse, vamos dizer assim, crescimento nosso na vida espiritual, como é que você entende isso aí? Na realidade, irmão, não tem muito turismo nessa expedição não, viu? Tem aventura mesmo. Tem né? a aventura de chegar aos lugares que às vezes não é fácil, né? Posso Então, imaginar. por exemplo, quando eu falei a Ilha de Malta, a gente precisa pegar barco. Nós fomos visitar a ilha do naufrágio do apóstolo São Paulo. Então a gente Olha foi lá só. num lugar que é fechado ao público, não é permitido, tivemos autorização para ir e fomos a uma ilhazinha onde se imagina, né, onde a tradição diz que foi o naufrágio de Paulo. E a única coisa que tem na ilha é uma estátua de São Paulo. Olha. É lindíssimo, é maravilhoso. Então são expedições que vão conectar os espectadores da TV Aparecida com aquilo que elas ouvem nas missas, que estudam, que leem. A gente vai levar ao lugar que está lá nos evangelhos. A gente vai refazendo os passos de Jesus, vamos aos santuários marianos, e assim eu acho que as pessoas vão ter informação ao mesmo tempo que também vão viajar junto com a Vão gente. viajar, E claro. vão se conectar também. Eu acho que há uma conexão muito forte quando você pisa a terra onde São Paulo pisou, por exemplo. Quando você pisa em Jerusalém, as pedras onde Jesus pisou. Então esse é o propósito, é voltar nos lugares que são sagrados e históricos e contar sobre uma perspectiva histórica. Agora, Rodrigo, por que você se interessa por esse tipo de assunto? Porque faz tempo que você está nessa caminhada com temas religiosos, buscando explicações, história. Por que você se interessa por isso? São tantas explicações que às vezes eu vou explicar de um jeito, às vezes eu vou explicar de outro. São muitas razões para me interessar, essencialmente pela história de Jesus, antes de tudo. Eu comecei
o meu interesse lá atrás, da minha escola, o Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, padres católicos espanhóis, muito rigorosos, mas muito bons professores, educadores. E tinha sempre uma leitura de parábolas, para a gente era criança ainda, né? A gente aprendia muito na sala de aula e desde então aquelas histórias começaram a fazer parte da minha cultura, da minha formação. Mais tarde, depois já escritor, jornalista, eu disse, poxa, eu gostaria tanto de voltar e entender mais sobre aquilo, do ponto de vista daquilo que eu já faço, que é escrever e contar histórias de maneira jornalística. Então, primeiro veio o livro Aparecida, que eu até trouxe aqui a edição nova, que ainda está em pré-venda só, está chegando agora, super nova, depois eu falo. Quando eu escrevi o livro Aparecida, comecei a pesquisa em 2010, eu descobri que eu estava fascinado pelo universo da pesquisa sobre a história católica, sobre a história religiosa, e não parei mais. Fui morar em Jerusalém, fiquei 4 anos em Jerusalém. Isso aumentou, né, muito o meu interesse e a minha compreensão. Eu vivia, isso é muito simbólico, né? Eu estava do lado do Santo Sepulcro de Jesus. Era comum eu ir levando carrinho de bebê dos meus filhos e passear perto ali do Santo Sepulcro de Jesus, ou o túmulo de Maria, que tem uma igreja ortodoxa ali perto, que guarda um dos lugares onde a gente acredita que pode ter sido o túmulo de Nossa Senhora. Também tem isso nas expedições, a gente mostra. Olha. Então, essa conexão que se deu com a minha vida pessoal reforçou esse interesse que já existia, já vinha sendo plantado desde a infância, desde o colégio. Interessante. Muito, e eu estou entendendo assim, nós temos uma preocupação aqui, sabe, Rodrigo, no Santuário Nacional, que a TV existe porque nós temos um santuário, e nós estamos fazendo todo um revestimento das nossas fachadas externas da Basílica, que a família dos devotos ajude muito com passagens bíblicas. E quando você fala do Expedições ao Sagrado, falando desses lugares, desses personagens bíblicos, então além de um crescimento na fé, na espiritualidade, no aspecto mesmo da gente entender tudo isso que aconteceu, nós então vamos crescer também na dinâmica bíblica. É um jeito também de você estudar a Bíblia através desse programa. Sabe o que é interessante? Faz uns 2 anos que eu não vim aqui. Um ano que eu não vim aqui. E o mosaico não estava pronto ainda quando eu vi. É o mosaico, né? É o mosaico, isso mesmo. E eu Lá, achei imagens ao vivo, primeiro tão bonito, né? E depois Essa é a eu disse, fachada olha, norte. Ah lá. cada vez mais, né, a nossa basílica é uma das mais bonitas do mundo. E que interessante, quando a gente vai andando por aqui, eu vou vendo as histórias de tudo que está nos evangelhos, de tudo que a gente vem experimentando no programa que a gente vai mostrar aqui no Expedições ao Sagrado. Porque cada imagem, a gente vai aprendendo. Isso o programa tem de interessante, as pessoas vão gostar disso. A gente para entender por que tem essa escultura aqui. Por que São Pedro está com a chave na mão? Essa todo coisa mundo da sabe. curiosidade. Mas tem umas que as pessoas não sabem. Por que essa imagem se tornou sagrada? Por que esse lugar é um lugar de peregrinação? Então a gente vai mostrando e explicando. Isso vai se tornando mais interessante. Você conhecer a devoção quando você conhece a história que tem, que levou àquela Vai devoção. sendo mais Isso devoto. mesmo. Agora, Rodrigo, a gente não pode deixar de falar sobre a situação que está acontecendo lá em Israel. Você que morou lá por muitos anos, inclusive vai trazer muitas situações, né, no programa. Vamos, tem muita coisa já gravada em Israel. E para quem está em casa, entendeu? Eu sei que é um conflito de muitos anos, que não seria muito fácil para a gente explicar toda a situação ali da faixa de Gaza, de Israel. Mas hoje, qual é o principal motivo do conflito entre o Hamas e Israel? Por que a gente está vendo essa que eu acho que é uma dos principais conflitos mais agressivos desde 2014, se eu não me engano, né? Entre eles, desde 2014, esse é o pior, mas esse é o pior em 75 anos. É muito claro, né? A gente, primeiro, como você tem razão, demoraria muito tempo para a gente tentar aprofundar isso, mas de maneira simples, não é uma disputa religiosa, é importante dizer isso com toda clareza. Ninguém está discutindo religião, o que está se discutindo é terra, é direito a um lugar que é sagrado para as duas religiões e para os dois povos, mas não é por causa da religião. Houve uma partilha daquela terra feita pela ONU depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, quando mais de 6 milhões de judeus morreram, e essa partilha não foi bem resolvida. Faltou uma aceitação de quem morava na terra, houve um deslocamento de pessoas que nunca se resolveu. Então os árabes nunca ficaram contentes e continuam incomodados com a maneira como foi feita a partilha. Então
é um problema que o mundo vai ter que resolver. Vai ter que ter uma mediação de outros países. Normalmente os Estados Unidos fazia isso, mas infelizmente já faz quase 10 anos que não tem uma negociação de paz. E quando ninguém negocia, começa a acontecer o que a gente está vendo aí, que é trágico, é cruel, é uma guerra que já é cruel, e a gente já começa a ver crimes de guerra acontecendo dos dois lados. Agora, especialmente no ataque do Hamas contra Israel, foi realmente um ataque desumano. Eles criaram essa guerra e de uma maneira, até para os padrões de uma guerra, inaceitável. Perverso, totalmente, né? E sem contar que entra aí também a questão do fundamentalismo, não é mesmo? Da intolerância de muitos lados, não só de um, mas de muitos lados. A intolerância acaba aumentando também, potencializando esse tipo de conflito, né? Historicamente, a intolerância é um dos maiores causadores de guerra, né? E é o que a gente vê, especialmente num grupo que é religioso, como o Hamas islâmico, que tenta impor a religião à força a qualquer pessoa que esteja em seu território. Eu tive uma situação lá, se a gente tem tempo de contar, um padre brasileiro, Padre Mário, um grande missionário, foi para Gaza, passou muitos anos lá, e ele cuidava de uma única igreja, porque tem cristãos em Gaza, claro. Ele cuidava tanto dos católicos como dos ortodoxos, porque só tinha um padre, precisava ser um pouco louco para estar ali no meio, e o padre vinha sendo ameaçado porque ele falava de cristianismo. Então, quando eu fui até lá, fui inclusive com o padre Fábio de Mello na época, depois eu enfrentei uma situação de ameaça por parte do Hamas. Por eu ter ido visitar uma igreja, me acusaram de estar pregando o cristianismo para os muçulmanos, o que nem era verdade. E olha, Nós gente, precisamos então, construir essa paz, né, gente? Nós precisamos construir essa paz. para a Muito gente necessário. conhecer e desbravar todos esses lugares sagrados, a gente vai pegar carona com o Rodrigo Alvarez. E não vamos falar de Expedições- guerra, né? Não, a gente vai falar de coisa boa. Expedições ao Sagrado. Obrigada pela participação. Começando agora, né? Tem que anunciar. Isso Essa Quinta-feira, semana. quinta-feira que vem, dia 19 de outubro, 10 da noite. logo depois do Arquivo A, do Departamento de Jornalismo aqui da TV Aparecida, ou Desafios da Igreja, na direção de Rodrigo Alvarez, roteiro e apresentação Sérgio Patrick, produção de Valéria Gasperini, edição Leonardo Gonçalves, coordenação de conteúdo Cris Gualda e Companhia Limitada. Vem aí, Expedições ao Sagrado. Obrigada, Bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado a vocês. Obrigado você, viu?